Eu vou tentar fazer um resumo para provocar o debate e o Bruneto, por favor, me corrija se eu estiver errado. Primeira coisa, a greve não foi considerada ilegal. O que a decisão deu a favor do INSS é que seja garantido, ou é nos obrigar, Esse, teoricamente. esse ponto é importante, Zé. Me perdoa te interromper, tá? Mas esse ponto é central. Se, se a greve tivesse sido declarada ilegal, ela teria determinado o retorno de 100% dos trabalhadores. Ela não fez isso, tá? Esse ponto é central, ele é importante, ou seja, não há um reconhecimento de antemão da ilegalidade da greve. Há um reconhecimento de que é indispensável que se mantenha um nível mínimo de serviços essenciais em funcionamento da autarquia, e por isso ela estabeleceu esse patamar de 85% dos trabalhadores das unidades administrativas. Tá? Me perdoa ter te interrompido, mas acho que esse ponto faltou na minha intervenção e é importante deixar bem claro. A greve o governo não conseguiu a ilegalidade da greve, que era o primeiro ponto que ele reivindicava. Portanto, a greve segue legal. Dois, o governo obteve uma determinação da justiça para que 85% do atendimento seja feito, né, do que é 85% de trabalhadores por setor. Tá? Três, nós não aceitamos esta deliberação. Nós vamos tomar medidas legais que estamos estudando. Na verdade, vamos ser mais direto. Nós sabemos o que vamos fazer, mas nós não vamos tornar público enquanto não tomarmos redigir, enquanto nós não vamos dar armas para a defesa do INSS se instrumentalizar contra nós antes da hora. Falei certo isso, né? Tá. Então é óbvio que nós vamos burilar um pouco mais a peça, etc. e tal, mas os instrumentos, os mecanismos, evidentemente que já se tem clareza em relação a isso. Mas nós não vamos entregar de mão beijada qual é a estratégia que nós vamos adotar. Quarto, a decisão ou a reivindicação do INSS de 85% de pessoas nas unidades, a grosso modo, é uma falácia. Primeiro, é falso. É uma falácia, é uma falsidade, porque, em primeiro lugar, o governo não reconhece uma greve de 15% no INSS. Todos os pronunciamentos dele, fora esse pedido para a justiça, que de fato ele reconhece duas coisas. Primeiro, é a essencialidade do nosso trabalho. Então, ele nos considera essenciais no atendimento à população e de um serviço essencial. Portanto, ele reconhece por vias tortas que a Previdência Social e os seus servidores são parte, né, parte essencial do Estado brasileiro. Basta ele reconhecer isto, nos dá carreira típica de Estado e tudo que vem com isso. Né? Então, ele não reconhece que haja uma greve maior que 10%. Na verdade, trabalhava com uma greve de 8%. Portanto, nós consideramos que estamos dentro da exigência determinada pela justiça. Dois, todos vocês lembram, foi falado ontem no comando aqui, que a Rede Globo fez um levantamento das paradas forçadas do sistema por problemas técnicos da Dataprev e chegou ao número de 2 meses, que no primeiro semestre de 2024, durante 2 meses, os servidores não puderam trabalhar por falta de sistema. Isso aí significa que 1/3 do semestre nós não podemos trabalhar. Então o INSS não garantiu, certo? Pessoal, não garantiu a possibilidade que as pessoas trabalhassem durante um, 1/3, 33,33, 33, 33, né? E quer reivindicar agora 85.
tá? Então, é isto, tá? Fora as condições de trabalho, os locais de trabalho que não têm condições de trabalhar, etc, etc, etc. Então, nós estamos bastante tranquilos. Agora, temos que todos têm que compreender que isso é uma decisão política. O STF não é uma decisão técnica. O STJ, os tribunais superiores, não são decisões técnicas. Se é que existe algum tribunal que seja uma decisão técnica, são decisões políticas. A mesma justiça que colocou o Lula na cadeia e impediu de disputar a eleição presidencial de 2018, o habilitou, soltando e permitindo que ele concorresse em 2022. Quem acompanha o processo político nos Estados Unidos sabe que o Trump nomeou 3 ministros para o Supremo Corte dos Estados Unidos, que lá são 9, se eu não me engano. São 9. Ele tem maioria e tudo o que ele quer tem sido votado na Suprema Corte. Mudando decisões, por exemplo, a questão do aborto nos Estados Unidos é uma questão de quê? 50 anos? Muito mais. Hã? 51. 51? Ah, então vocês vejam bem, de 1951 agora mudou. Teve uma mudança na técnica, enfim. Então é uma 51, decisão 51 anos, é de 73. 73. 51 anos vigorou de aborto nos Estados Unidos, que quando mudou a maioria do STF americano, o STF americano, a Suprema Corte americana, né? O que que acontece? Muda. Tá? Então, gente, nós precisamos compreender essas questões, ver se a gente tem dúvida, e a conclusão que nós devemos ter disso aqui, que é preciso manter a greve. Manter a greve, fazer a greve crescer, até para que a gente possa ter condições políticas de reverter a decisão do STJ. Há dúvidas? Eu não sei se essa síntese contém erros, Thiago. Não, tá perfeito, Zé, tá perfeito. Os companheiros que estão no auditório têm dúvidas? Qual é? Qual é o prazo de cumprimento dessa liminar? E ela perguntou se a interposição de eventual recurso suspende o prazo. Tem que falar no microfone e perguntar aqui para o Thiago. Eu ouvi, Zé, eu Viu? ouvi. Duas excelentes perguntas, tá? O Sinsprev, que eu saiba, não recebeu ainda essa intimação e a FENASP tampouco, tá? Então, nós tomamos ciência porque isso acabou circulando, mas nem sequer o acesso a essa decisão está franqueado no site do STJ, tá? Evidentemente que a partir do momento em que nós interpusermos algum tipo de recurso, nós vamos estar reconhecendo que tomamos ciência da decisão, tá? E não, o recurso, eventual recurso contra essa decisão não tem efeito suspensivo. É por isso que ele se configura na prática como uma espécie de um pedido de reconsideração para o próprio relator da decisão, tá? O Sinsprev aqui do Rio Grande do Sul não recebeu, até o último contato que eu tive, a intimação formal da decisão e tampouco a FENASPES, tá? Então, nesse momento, as entidades não receberam formalmente, pelo menos as FENASPES e Sinsprev do Rio Grande do Sul não receberam formalmente a intimação dessa decisão, tá? E não, a segunda parte, não, o recurso não tem efeito suspensivo. Não tem nenhum recurso com efeito suspensivo que se possa interpor contra essa decisão. A suspensão da decisão pressupõe um outro julgamento, um outro juízo, e é isso que essa peça processual vai tentar provocar, tá? Então, gente, é isso. O governo fez um ato de força, um ato político de força. Tem uma pergunta, Zé. Passa. Oi, pessoal, desculpa. Pro Thiago, só deixa eu ligar a luz aqui.
Qual a questão que a justiça não tratou da questão da legalidade ou ilegalidade da greve, né? Ela não jogou isso na liminar. Como é que fica a questão do desconto? É que eu não peguei isso no início, foi umas perguntas que me surgiram aqui. Isso Qual é, tá. qual é aquela normativa do desconto da greve legal, a gente sabe, mas nessa situação que ficou no limbo agora o negócio. O governo tinha a prerrogativa de fazer o desconto o corte do ponto. Essa era uma prerrogativa do governo na forma do que foi colocado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 531 em repercussão geral. Ou seja, o governo poderia ter feito diretamente o desconto. Ele resolveu submeter essa prerrogativa ao reconhecimento prévio da abusividade da greve por parte do STJ. E a ministra não falou sobre isso. Eles pediram, mas ela não falou sobre isso. E é muito provável que o governo provoque a ministra a se pronunciar sobre o corte do ponto, tá? Mas ela não fez isso e não somos nós quem vai fazer essa provocação, tá? Então agora isso passa ou pela Procuradoria Federal fazer a provocação para a ministra que proferiu a decisão, ou o próprio governo, na forma da decisão do Supremo, num outro ato de força, pode estabelecer o corte do ponto. Tá? Mas isso, até o momento, não aconteceu. Não há nenhuma decisão judicial que autorize o corte do ponto, nem há tampouco alguma decisão administrativa, algum ato administrativo do próprio INSS no sentido de proceder ao corte do ponto. Seria um outro ato de força. Tá? Seria um outro ato de força. Mas isso ainda não aconteceu. Eu acho assim, o governo pediu a ilegalidade e a justiça não deu a ilegalidade. Se não falou, não está nos autos, não está no mundo. É isso, né? Eles não falaram que a greve é ilegal. Eles falaram que, Exatamente. devido à essencialidade dos serviços, nós teríamos que garantir 85% de pessoas nos setores. Foi isso. Tá? O corte de ponto, provavelmente, como o Bruno falou, eles podem codificar e vir executar independente da ação. Se eles colocaram na ação é porque eles queriam vincular imediatamente. Porque qual é a punição de não cumprir os 85%? Que não foi falado. É uma multa diária para as entidades de R$ 500 mil por dia. Não é para o servidor. Tá? Então, se não for cumprida a greve, as entidades que comunicaram a greve, portanto, a FENASPES, a CNTS, a Condicef, Sindesprev do Rio Grande do Sul, Sindesprev de Brasília, de Sergipe, deve ter mais algum lugar e alguma outra entidade, né, legal, legalizada, que funciona, que existe de fato. Essas entidades vão ter que tirar do bolso R$ 500. Não me ficou claro, Bruneto. É 500 de conjunto ou para cada entidade? 500 de conjunto. Ela não especificou se seria devido Então, individualmente ou para todos. Em então princípio, ainda tem um a presunção rateio é para para ser todos. feito aí. Tem um rateio para ser feito aí. Tá? Como a Condicef e a CNTS são filiadas à CUT, eu imagino que eles vão acionar a CUT para entrar nesse debate. Então, gente, nós precisamos ter como foco conversar com os colegas para manter a greve e trabalhar isso. Se a greve se mantiver e crescer, nós vamos negociar tudo isso aí, independente da justiça. Tá? Estão usando a justiça como um ariete para impedir que a greve cresça e para que a gente volte a trabalhar. Tá? E nós não podemos esquecer que nós entramos em greve porque a situação trabalhando no INSS é muito ruim e nada indica que vai melhorar. Nós saímos da greve. Tá? O governo estabelece uma nova forma de organizar os processos de trabalho. Cada um de nós vai chegar para o nosso chefe e vai estabelecer uma meta individual que provavelmente eles vão vincular a GEDAS. O que vocês acham que vai acontecer? O
que vocês acham que vai acontecer? O cara não pode, não vai ter mais home office, vai ter que vir trabalhar nas unidades, certo? E vai ter que cumprir uma meta que para o Zé Campos é uma, para o Marco Debaco é outra, para o Peter é outra. É. Qualquer momento pode mudar, porque ontem o presidente do INSS disse, não sei se tu escutaste essa, Bruneto, se quiser comentar, o ministro do INSS, o presidente do INSS ontem disse que o acordo de greve de 2022 prescreveu, segundo um estudo do TCU, né? Um parecer do PCE. Então, o acordo se fala de 2 anos. Eu fiquei pensando o seguinte: o governo, quando em 2015 estabeleceu um acordo que era 2016, 17, 18 e 19, era isso, né? Então cometeu uma ilegalidade pagando os o que foi acordado durante entre 4 anos. Entende como eles mentem, como eles manipulam a realidade? Queria fazer aqui uma colocação enquanto o Bruneto está aí ainda, qualquer coisa me corrige. Mas eu acho que uma questão desse aspecto da legalidade da greve, né, e foi essa reunião de ontem que teve com o presidente do INSS, inclusive antes de sair a liminar, e já ficou meio que pré-agendada, alinhada, mais uma reunião de negociações, pelos relatos dos colegas que estavam lá, o Alex, inclusive, estava fazendo parte da mesa, né? Mais uma reunião onde ele até iria verificar, se comprometeu em verificar, quais as limitações que ele tinha para negociar, para acordar coisas, de ver quais as limitações dele perante o MGI. Ou seja, isso ele já falou antes de sair a liminar. Mas é um indicativo que as negociações vão continuar. Se a greve tivesse sido decretada ilegal, bom, não teria mais negociações, né? Não vamos, tá ilegal e tal, podemos negociar ou não, mas a princípio não vamos negociar porque a greve é ilegal, vocês estão teimando em permanecer numa greve ilegal, né? Eu estou falando isso aí sobre a questão do encaminhamento político nosso. Então, me parece que isso aí já é uma evidência que o próprio INSS, antes de sair a liminar, já também tinha alguma possibilidade de que ela não fosse ser julgada ilegal. Você perguntou para o Bruneto? Captou, Bruneto? Não, vejam, acho que tem a estratégia o governo adotou a estratégia da judicialização para legitimar eventuais posturas que ele venha a adotar administrativamente em relação à greve, tá? Mas ao fazer ele também abre mão daquilo que era uma prerrogativa sua de adotar medidas que ele não dependeria de autorização do judiciário, mas ao pedir autorização judicial ele submete isso ao crivo ao crivo do judiciário, ao juízo que o judiciário vier a estabelecer em relação à greve, tá? A decisão liminar que aprecia essas providências, agora de tutela de urgência, que foram pleiteadas na ação declaratória ajuizada pelo governo, ela não é o local adequado para uma discussão em relação à abusividade ou à ilegalidade da greve, tá? E, portanto, é uma discussão que vai se travar em maior profundidade no curso da tramitação do processo. Esse processo está na sua etapa inicial. Mas, de antemão, se o governo pediu para se reconhecer que era indispensável que voltasse 100, e ela diz que 15 podem continuar em greve, e é o que está dito na decisão, textualmente está dito nessa decisão, é porque existe um reconhecimento do judiciário, sem sequer ouvir as razões da entidade, de que alguma legitimidade essa greve tem. Tá? Alguma legitimidade na perspectiva do judiciário, sem sequer ter ouvido as entidades que representam a categoria, essa greve tem. Tá? Outro aspecto em relação ao acordo de greve. Esse acordo de greve não é só um pedaço de papel, não é
um guardanapo de restaurante, tá? Ou seja, ela é um compromisso político firmado pela administração ou por quem então estava à frente da administração, com todas as categorias que se conflagraram naquele movimento paredista anterior. E se é verdade que ele não é, ou não pode ser, eventualmente, há uma discussão em relação a isso, não é um título executivo que se possa cobrar do governo o cumprimento, porque existe a legalidade, não existe negociação coletiva no serviço público, enfim, há uma série de razões que não cabe aqui avançar, mas ele é muito mais do que um pedaço de papel por representar um compromisso político e não é algo que possa pura e simplesmente se entender que tenha prescrito ou decaído, porque na verdade é um compromisso que foi assumido pela administração de implementar várias medidas, mesas, estabelecer reajustes, e tanto não é apenas um pedaço de papel, porque é esse documento, é esse acordo final de greve que permite que a administração estabeleça a disciplina da reposição dos dias trabalhados. É esse documento que permite que a administração, ao haver a reposição dos dias trabalhados, restabeleça, nos casos em que houve o corte do ponto, o pagamento dos salários que eventualmente tenham sido descontados. Tá? Então não é apenas um pedaço de papel com o qual o governo faz dele o que bem entender. Essas coisas não funcionam assim, até porque se fosse assim, nenhuma mesa de negociação teria qualquer tipo de legitimidade. Então, se estabelece uma mesa de negociação, é porque se acredita que as partes tenham compromisso em relação àquilo que está sendo colocado para ser debatido. E é esse termo, vejam bem, é esse acordo final assinado pelos representantes do governo e pelos representantes das entidades que é levado, quando a greve é judicializada, e a greve só é judicializada, pelo menos na nossa perspectiva, e com a estratégia política que nós costumamos adotar, a greve só é judicializada por iniciativa da administração. E quando a administração judicializa, é esse documento final que é levado para os processos judiciais para mostrar que as partes, de uma forma ou outra, acabaram compondo os seus interesses e esvaziando aquela discussão que ficou colocada quando isso ficou colocado num bom termo. E que essa negociação se componha num bom termo, na perspectiva dos interesses da categoria, passa a força da greve e a força do movimento. Jamais vai se conseguir um bom termo nessa mesa de negociação se a greve for uma greve enfraquecida, porque aí o governo não vai ter motivo algum para acertar a reposição dos dias trabalhados, os salários que não tenham sido pagos, e eu não estou nem discutindo aqui na perspectiva das reivindicações da categoria, estou só colocando no que diz respeito às consequências da adesão e da participação à greve. E, para finalizar, Zé, e esse ponto é central, e o Zé pautou bem, a multa que foi fixada, uma multa solidária em relação a todas as entidades, não é uma multa individual e não é uma multa que vai poder ser cobrada contra os servidores. Pelo menos não é isso que está colocado na decisão. A decisão estabelece uma multa de R$500 mil para todas as entidades. Uma multa que só é exigível, evidentemente, a partir do momento em que as entidades formalmente tomarem ciência daquilo que foi decidido no processo. E uma multa que só vai se tornar definitiva ao final do processo. Ou seja, se eventualmente nós vamos pedir no processo o redimensionamento da multa também. Então a multa, o valor não é um valor definitivo. Nós não sabemos qual vai ser o valor final fixado no processo. Enfim, tem muita água para rolar ainda no processo judicial e também passa pela força da greve a resolução dessa demanda judicial, porque é no acordo final da greve que se estabelece os termos com os quais a categoria e o governo vão se entender, e esse documento, que tem força, tanto que é reconhecido como tal pelo judiciário, tá? Vai ser levado, inclusive, para esse processo judicial, ao final da greve, dependendo da forma como ela for composta, isso vai ser levado para os autos desse processo judicial. Então, pessoal, acho que para encerrar minha intervenção aqui, nós vamos adotar as medidas processuais cabíveis nesse momento. Vamos, evidentemente, que buscar fazer valer as razões da categoria e apresentar, especialmente as razões de ordem fática da categoria, porque as premissas que embasam a decisão, e eu vou insistir nesse ponto, que é por onde comecei. As razões, o contexto de fato do INSS e da greve, que foram levados ao processo pelo INSS e pelo governo, na nossa compreensão, não são aquilo que efetivamente corresponde à realidade.
Então, é esses elementos que nós, que até agora não fomos ouvidos, vamos levar agora para o processo e vamos tentar obter uma decisão que reconheça ou nada, ou ainda menos daquilo que foi dado ao governo em relação àquilo que foi pleiteado. E tem ainda muitos passos para caminhar esse processo judicial que está ainda na sua etapa inaugural. Nós nem fomos ouvidos ainda, tá? Agora que vamos fazer a nossa primeira manifestação. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu fico à disposição, depois se surgir algum outro questionamento, eu posso responder pelo WhatsApp, que eu tenho que entrar numa outra reunião agora para discutir exatamente as medidas que nós vamos implementar, tá? E fico à disposição de vocês para o que for preciso, para os esclarecimentos que se tornarem necessários. Tá bem? Um abraço e uma boa continuidade de reunião para vocês. Bom, obrigado, Bruneto. Então, Zé, eu gostaria de comentar o Peter, Daniel, eu gostaria de comentar o Peters aqui e antecipar o meu informe. Eu também não quis atrapalhar até agora o pequeno espaço que o Bruneto tinha, mas eu também vou viajar daqui a pouquinho, então não vou conseguir seguir. Mas eu gostaria de começar aqui para o comentário do que o Peters perguntou. Primeiro, nós já sabíamos, já no início da semana, já tinha vazado com os contatos que fizemos, que o governo estaria preparando uma ação judicial. Não chegamos a comunicar porque não tínhamos fato, também para não causar alarme na categoria, não sabíamos exatamente o que ia ser. Mas já tinha isso, né? Inclusive, ao que parece, pelo que a gente conseguiu captar das informações de conversa que temos aqui em Brasília, essa decisão foi tomada naquela reunião da semana passada, ou uma consequência daquilo, de ajuização. A preocupação do governo é justamente com relação ao impacto, ao esforço fiscal que eles querem fazer agora, que estão entendendo que a greve pode não ter governo. Estão alegando aí na ação judicial que se mantenha o atendimento ao público e tal, mas para mim não é a principal preocupação do atendimento ao público, mas sim o impacto que isso pode gerar no esforço fiscal, tá? Que a imprensa está pressionando muito em relação a isso. E a relação do judiciário, muito provavelmente, já foram fazer defesas e tal, antes mesmo da decisão judicial. Que era uma coisa já meio acertada, o próprio horário que foi despachado, o Bruneto não chegou a comentar isso, mas foi às 11h50 da noite de ontem. Se vocês imaginam o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, trabalhando, talvez fazendo algum tipo de bônus, trabalhando até às 11h50 da noite aí, né? Então já mostra que tinha um acerto prévio, né, que eles pressionaram o judiciário para que saísse o quanto antes. Mas qual é o objetivo? Quero comentar essa questão da validade do acordo de greve. Eu não li o estudo do TCU, mas muito provavelmente eles se baseiam na regra que existe na CLT, que todos os acordos e convenções coletivas precisam ser revistos a cada 2 anos. Só que o interessante é que essa própria regra determina que tem que ter negociação coletiva anual e determina que, caso não haja negociação coletiva, tem que ter dissídio coletivo com a mediação da Justiça do Trabalho. É o mesmo dispositivo. E aí vocês lembram que há pouco tempo atrás o próprio Judiciário negou a possibilidade que os servidores públicos tenham dissídio coletivo, porque seria intromissão de um poder no outro, logo não tem essa mediação. Então o governo está dizendo que vale um pedacinho do dispositivo que os acordos e convenções coletivas de negociação coletiva têm 2 anos de validade, mas ao mesmo tempo o governo não reconhece que tem que ter dissídio coletivo ou negociação ou reajuste anual, inclusive, como tem em todas as outras categorias. Então quando convém, vale a CLT. Quando não convém, não vale. Então é uma tese muito sem pé nem cabeça. Agora é óbvio, é uma tese forçada, mas eu quero dizer vocês sabem aqui que a gente está procurando interlocução com o governo, né? Não é só essas reuniões que acontecem com o Stefanuc, com o MGI, a gente tem tentado conversar com várias pessoas aqui para tentar
achar um canal de diálogo, tentar forçar uma negociação que até hoje não houve com o governo, e numa dessas conversas, o interlocutor, né, por parte do governo, não vou dizer quem é, porque não cabe aqui, mas é importante o conteúdo, ele externou uma preocupação do governo, que é o que nós já vemos percebendo desde as primeiras rodadas do ciclo de negociação. Eles querem enterrar o acordo de 2022. Falou isso para nós. Nós não queremos reconhecer o acordo de 2022. Nós queremos firmar um novo acordo e discutir daqui para frente. Na nossa concepção, o acordo de 2022 não existe. E por que eles não querem reconhecer? Porque o acordo de 2022, assim como, por mais que as pessoas reclamem, o comitê gestor que foi colocado na lei em 2015 e 2016, mais que não tenham sido instalados, são duas pedras no sapato do governo para fazer a reforma administrativa. Como disse o Thiago, os acordos já são reconhecidos pelo judiciário, o governo não cumpriu, pouco importa se o passado, se o atual governo não cumpriu um acordo, e já, de certo modo, é reconhecido pelo judiciário essa necessidade de cumprimento de acordo, até porque existem outras regras que estabelecem negociação coletiva do serviço público. Né? Então, isso é uma pedra no sapato. E o comitê gestor também, porque eles não podem promover qualquer tipo de mudança na nossa carreira, pelo menos na legislação que tem hoje, que não for avalizado por este comitê gestor. Logo, se eles não instalarem, eles não podem fazer. Se a lei continuar como está, eles não podem fazer a reforma administrativa do ano que vem, a reestruturação de carreira do ano que vem que eles querem fazer, sem passar pelo comitê gestor. Seria uma reestruturação ilegal, estaria desrespeitando isso. São duas pedras no sapato que eles querem se livrar. Isso eles falaram para nós. Nós não queremos reconhecer, chegamos a colocar o seguinte, o reajuste que está colocado aí, que o governo tem, que tem limite financeiro, limite orçamentário e tal, tudo bem. Vamos fazer de uma forma que contemple, que reconheça o acordo de 2022, uma primeira etapa da incorporação da GEDAS, por exemplo, que depois nós vamos discutir as próximas etapas, mas nesse momento seja uma primeira etapa do cumprimento de acordo de 2022. Disseram, não, isso não passa do governo, porque o governo quer enterrar o acordo de 2022. É isso que os caras estão dizendo, esse é o objetivo deles. Então, a greve que está travando agora, a disputa é pelo reconhecimento ou não do acordo de 2022, que nós fizemos com muito custo, nós conseguimos tirar do papel timbrado do Sinduspreve, tirar do papel timbrado, já foi muito custo até colocar no papel timbrado da FENASC, com mais custo ainda, conseguimos colocar nossa pauta de reivindicação no papel timbrado do Ministério da Previdência. Isso é um problema. Um avanço que nós tivemos, por mais que não tenha tido uma repercussão imediata, do ponto de vista estratégico de carreira, foi uma questão importante, é um elemento importante que possibilita ter mais força na discussão agora. Então, a defesa das nossas reivindicações e tal, e não se comprometem a discutir a negociação de carreira nenhuma. É basicamente os limites que eles colocaram agora. Então, não temos outra alternativa, fortalecer a greve, os advogados vão fazer o papel judiciário, discussão técnica, defesa técnica lá no judiciário, é uma frente de batalha que compete aos advogados, né? A nossa tarefa central aqui é convencer mais colegas a entrarem na greve, é fortalecer a greve para que nós tenhamos possibilidade de dobrar o governo, de derrotar o governo. É isso, derrotar o governo nessa posição que eles tomaram. Tá? E eu acho muito importante uma questão a respeito da construção da greve. Eu acho que tudo isso vai ser discutido no judiciário depois, mas mesmo que demorar o processo judicial, se nós fecharmos um acordo com o governo, é muito tranquilo, o Thiago não está mais aqui, mas nós sabemos disso, toda e qualquer negociação firmada no processo de greve pode retirar o processo judicial. As partes podem chegar ao entendimento, então pode ser que não seja nem julgado esse processo judicial se nós tivermos força suficiente de estabelecer negociação com o governo e derrotar nessa posição de conseguirmos avançar tanto na questão salarial quanto na questão de carreira e também de condições de trabalho. O Alex não sei se o Alex está aqui, está conseguindo acompanhar, mas é muito importante que preste o informe aqui
porque parece que o Stefanuto mudou o tom em relação à questão das relações de trabalho. Até então ele vinha com aquela conversa que nós vamos negociar, nós não vamos promover nenhuma alteração das relações de trabalho de forma unilateral, nós vamos discutir com as entidades, vai ter mesa, vai ter não sei o quê. Na reunião de ontem, o Stefanuto mudou isso, nós não vamos discutir nenhuma de condições de trabalho, isso é uma prerrogativa do governo e o governo vai fazer. Esse foi o discurso do governo. Acho que é importante que o Alex também, se estiver acompanhando aqui, traga detalhes disso, né? Foi muito rápido na live de ontem, mas traga mais detalhes disso, porque há uma mudança do INSS. Desengrossaram o caldo aí com a ação judicial, estão se empoderando muito. Nós precisamos nos empoderar muito mais agora na nossa greve, no nosso movimento. Era isso. Alex está aí? Oi, sim, estou. Então fique à vontade. Posso dar o informe completo da